Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 813. Estamos gravando uma live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 22 minutos da quarta-feira, 12 de março de 2025. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor, Tanguy, o Bagdadi, animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, retumbante e descansado para mais um episódio do Petit Jornal. E Daniel Souza aqui que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, a gente vai repercutir os principais acontecimentos da política e da economia internacional das últimas horas. Tudo bem, Tanguy? Como vai? Tudo bem, Daniel Souza. Como vai? Tudo bem. Tudo ótimo. O Daniel Souza, nesse momento, quem está ouvindo a gente apenas pelo podcast, é importante saber que o Daniel tá gravando com a boina. Eu estou com um pouco de dificuldade de levá-lo a sério nesse momento. Ele queria emular aqui um Peaky Blinder, ficou parecendo o senhorzinho da banca de jornal, mas todo respeito, né? Se você quiser ver, você dá uma olhada lá no YouTube do Petit Jornal, que lá tá a imagem para você fazer o seu próprio juízo de valor. Com todo respeito aqui, deixo as boas-vindas ao pessoal que está tendo a possibilidade de assistir a essa imagem, né? O pessoal que acompanha essa live aqui no YouTube, e deixo um abraço também e as boas-vindas ao pessoal que nos acompanha pelo podcast. Sejam todos muito bem-vindos a esse bate-papo 813. Daniel Souza, a gente começa o nosso episódio de hoje falando sobre a repercussão, a proposta que nós falamos ontem, né? O acordo de cessar-fogo que foi assinado entre Estados Unidos e Ucrânia, mas que a Rússia não estava envolvida, mas que o Trump disse que o Putin provavelmente vai aceitar, questão de tempo aí, a proposta e tal. E aí, Daniel, fui pego de surpresa que parece que o Putin não vai aceitar. Ah, não é possível. Então, não, você tá errado. Você tá equivocado. Eu tenho certeza que você buscou aí uma informação incorreta para trazer aqui pro nosso podcast, Tanguy. Eu fiquei pensando nisso mesmo. Pô, será que eu vi errado? Mas aparentemente as fontes que vêm da Rússia dizem que o Putin está relutante em aceitar esse cessar-fogo de 30 dias proposto pelos Estados Unidos junto à Ucrânia, né? Então, aparentemente, ele não deve aceitar a proposta, porque Moscou, né, os russos, de uma forma geral, o governo russo, teme que o cessar-fogo, sem garantias, enfraqueça a sua posição. Então, alguns pontos que a Rússia colocou como elementos cruciais, que é, em primeiro lugar, que tem que haver tem que se levar em consideração a situação do campo de batalha. Então, assim, eu não quero qualquer cessar-fogo que me diga que depois eu tenho que sair, que não tem garantia e tudo. Então, o que ele considera, o que a Rússia considera, é que as 4 regiões que foram anexadas têm que ser reconhecidas como território russo. Então, apenas um cessar-fogo, 30 dias sem combate e tal, isso que a Rússia está dizendo, para mim, não serve de nada, principalmente levando em consideração que a Rússia, Daniel, está em posição de muita vantagem nesse momento. Então, assim, pensando no momento de negociar, a Rússia não tem muito interesse em negociar agora, ela está conseguindo avançar, conseguiu cercar as forças ucranianas lá na região de Kursk, além de dominar uma parte enorme das regiões que ela anunciou a anexação um tempo atrás. Só para a gente ter uma ideia, Daniel, em termos territoriais, a Rússia domina 75% de Donetsk, Zaporíjia e Kherson, que é muito, né? 75% de 3 regiões bastante grandes, além de praticamente a totalidade da região de Luhansk. Recentemente, inclusive, nessa ideia de cercar as forças ucranianas lá em Kursk, passou inclusive pela região de Sumy, que até agora a Rússia não tinha presença, não dá para saber se vai ficar, né, ou se é apenas uma coisa temporária, mas o fato é que a Rússia considera que esses territórios são russos, a presença russa é irreversível e que, portanto, não tem que ficar negociando cessar-fogo para garantir um território que ela considera que já é sua, que é uma questão já doméstica. E a Rússia avalia, e faz todo sentido, que os Estados Unidos que tentaram criar um fato novo de dizer que, olha, cortei ajuda e agora eu vou oferecer ajuda, vou voltar a oferecer ajuda militar para a Ucrânia, e que falar o cessar-fogo seria apenas uma forma de envelopar, de apresentar a volta do oferecimento de ajuda militar norte-americana para a Ucrânia. Os dois sempre foram aliados, Daniel. Esse é o que mais me chamou a atenção no dia de ontem.
Estados Unidos e Ucrânia são aliados desde o primeiro dia de guerra. E aí os Estados Unidos dizem que vão voltar a oferecer ajuda e querem um cessar-fogo. O que a Rússia está dizendo é que essa impressão que ficou para os russos é que isso parece uma armadilha. Basicamente, a Rússia enxerga que os Estados Unidos querem voltar a oferecer armas e estão dizendo que tem um cessar-fogo que a Rússia tem que aceitar. Então, Daniel, como já se imaginava, surpreendendo um total de ninguém, a Rússia naturalmente está olhando para isso e está falando assim, olha, vocês estão conversando aí entre aliados e achando que eu tenho que me moldar. O fato é que, para qualquer coisa acontecer, tem que haver o reconhecimento da posse russa sobre as 4 regiões, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia e Kherson. São regiões que a Rússia já tem praticamente domínio integral, ou se não é integral, é um grande domínio, e a Rússia não tem nenhum motivo para negociar nesse momento. Então, o recado me parece que vai sendo liberado, né, Daniel? Essa negociação aí, ela tem que envolver a Rússia na mesa de negociações quando a Rússia quiser. Quem está numa posição de força agora são os russos, Daniel. Essa leitura da Rússia, Tanguy, de que os americanos, num certo sentido, querem retomar o fornecimento de ajuda militar aos ucranianos e estão buscando algum tipo de pretexto para isso, me parece algo que faz bastante sentido, né? Na medida em que você tem ali a sinalização por parte dos ucranianos de um acordo, né, que deve beneficiar pesadamente os Estados Unidos. O Trump acaba oferecendo algum tipo de contrapartida à Ucrânia e, dessa forma, coloca no colo da Rússia o ônus de uma eventual continuação da guerra por mais algum tempo. E sim, né, você não precisa negociar se você está avançando, se você tem a expectativa de que em algumas semanas terá uma posição ainda mais forte para uma eventual negociação. Tanguy, no dia de hoje, nós tivemos aí o anúncio de retaliações àquelas tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre o aço e o alumínio, tarifas de 25%. Ontem nós falamos sobre elas aqui no Petit Jornal, registro que é 25% para todo mundo, incluindo o Canadá. Quer dizer, aquela ameaça de 50% para o Canadá não se confirmou, o Canadá também está sujeito aos mesmos 25%. A União Europeia, por exemplo, anunciou nessa quarta-feira contramedidas comerciais, as tarifas impostas pelos americanos, que devem alcançar 26 bilhões de euros em produtos dos Estados Unidos a partir de 1º de abril. Então, a partir de 1º de abril, nós teremos na Europa tarifas de importação contra produtos americanos. E o interessante é que os europeus já sinalizam que o objetivo é atingir produtos que causarão danos em lugares politicamente sensíveis aos americanos. E, ao mesmo tempo, claro, trazendo aí algum impacto positivo para algum setor específico dentro da União Europeia. Um dos exemplos que já foi levantado e que parece confirmado, embora você não tenha aí 100% de clareza quais são os produtos que vão ser tarifados pelos europeus, aliás, eles têm algumas semanas até para fechar essa lista, inclusive vai ser aberto espaço para que os integrantes da União Europeia façam sugestões, mas um dos produtos que já é dado como certo é a soja. A soja, porque um grande produtor de soja é o estado da Louisiana, que é justamente o lar do presidente da Câmara, Mike Johnson. Então você, Mike Johnson, da Louisiana, está sujeito aí a uma tarifa de importação para impactar a soja produzida pelo seu estado. Essa vai ser um pouco a lógica dos europeus para atacar efetivamente alguns setores que possam impactar pessoas que têm posições importantes dentro do governo americano. Já o Canadá anunciou nessa quarta-feira tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos no valor de 30 bilhões de dólares canadenses, o que seria aí pouco mais de 20 bilhões de dólares americanos. O Canadá é o maior fornecedor de aço e alumínio para os Estados Unidos. E o futuro primeiro-ministro, né, o Mark Carney, ele disse, inclusive nessa semana, que o Canadá não vai recuar e que eles estão comprometidos com o livre comércio, mas não descartou ali a possibilidade de algum tipo de diálogo, algum tipo de conversa com o Donald Trump. Ou seja, a mensagem do Canadá acaba sendo mais ou menos a seguinte: eu estou retaliando porque os Estados Unidos resolveram abrir uma guerra comercial contra mim
eu tenho que me proteger e eu vou retaliar em função disso. Registrando uma vez mais, como nós dissemos aqui ontem, que Ontário estabeleceu tarifas de exportação para a eletricidade que vai em direção aos Estados Unidos, o que acaba sendo uma ideia, do ponto de vista canadense, muito adequada, porque a tarifa de exportação de eletricidade para os Estados Unidos acaba fazendo com que os consumidores americanos paguem justamente por essa tarifa que vai acabar sendo arrecadada pelo governo canadense e vai ter impacto sobre o custo da energia. É importante registrar que a gente está falando de uma América que tem dias aí de muita incerteza, e existe aí uma crescente percepção de que o mercado meio que acordou para os impactos que o Donald Trump vai trazer para a dinâmica econômica. Aliás, há alguns dias atrás, Tanguy, o James Carville, que é aquele do É a Economia Estúpido, ele sugeriu aos democratas que apenas se sentassem e aguardassem o Donald Trump destruir o seu próprio governo através da economia. É uma aposta que alguns fazem, se ela vai se confirmar ou não, é algo que a gente vai observar, mas se os Estados Unidos entrarem em recessão já no primeiro ano de mandato do Trump, como o próprio Trump chegou a admitir naquela declaração à Fox News, se você tiver um aumento da inflação nos Estados Unidos, inflação que não está baixa, isso pode ser realmente muito complicado para a manutenção da popularidade do Trump. Lembrando que o Trump não é exatamente uma unanimidade nos Estados Unidos, tem uma parte considerável do país que não gosta dele e que faz oposição a ele. Se a questão econômica der uma desorganizada, isso pode ser muito complicado para ele e também para o Elon Musk, né? A Tesla tem tido aí um derretimento. Não é improvável nem impossível, Tanguy, que os sócios do Elon Musk em diferentes negócios na própria Tesla comecem a achar que ele, Elon Musk, é um problema. Quer dizer, eu continuar tendo esse sócio tão próximo ao governo dos Estados Unidos e tão tóxico pode ser um problema, até porque a Tesla, em particular, faz carros elétricos para pessoas que acreditam, veja você, em mudanças climáticas e que consideram que estão dando ali uma cota de contribuição ao terem carros elétricos. Não é exatamente o público do Donald Trump. Então, você tem aí uma certa contradição e que pode, no médio prazo, trazer problemas para o Musk se a coisa também caminhar para uma certa desorganização econômica nos Estados Unidos. E você está falando sobre os prejuízos todos que vai ter por aí, né, Daniel? É por isso que chama de guerra comercial, né? Guerra comercial não é uma coisa unilateral, uma coisa que machuca todo mundo, é uma coisa que vai gerar, de fato, danos e sabe-se lá quem é que vai sair mais prejudicado. Agora, se você está vendo isso tudo, está vendo que a coisa pode degringolar nos Estados Unidos, pode gerar uma certa tensão de mercados internacionais, é importante você estar preparado profissionalmente, né? E aí é importante que você tenha um apoio, é por isso que eu trago aqui a Alura, a maior escola de tecnologia do Brasil. Na Alura, Daniel, você aprende a programar. Você consegue, portanto, se preparar para uma mudança de carreira, aprendendo, por exemplo, questões relacionadas à programação básica, lógica de programação, projetos, prática. É uma escola de tecnologia que te oferece tudo aquilo que você precisa para poder crescer na sua carreira, caso você já trabalhe com tecnologia, ou mudar de carreira, caso você queira ir para a área tecnológica. Caramba, Tanguy, mas é muita coisa que eu tenho que aprender, porque eu tenho que começar, às vezes, do primeiro passo, eu preciso de noções básicas. A Alura te oferece todos os passos. Eu sou aluno da Alura, faço vários cursos por lá, inclusive, aliás, pelo computador, mas também pelo celular. É extremamente fácil de utilizar e a Alura, de fato, ela consegue te pegar pela mão e te ensinar tudo aquilo que você precisa para crescer na área da tecnologia. E a Alura quer tanto te ajudar a crescer na sua área, a mudar de carreira, a se embrenhar nessa questão tecnológica que é absolutamente imprescindível para a carreira de qualquer pessoa atualmente, que ela oferece 15% de desconto, mas só para quem é ouvinte do Petit Jornal. Aí tem que olhar no link que está na descrição desse episódio e por lá você ganha 15% de desconto em todos os planos. Acessa lá e você vai ver o manancial de informações e como é útil ter alguém que te ensina a tecnologia com a maior escola de tecnologia do Brasil, a Alura, Daniel. Tanguy, fica aqui a nossa recomendação para os amigos e amigas do Petit Jornal, link no descritivo para condições especiais para você conhecer justamente os cursos da plataforma da Alura, uma plataforma que é super amigável, cursos para os mais diferentes níveis de conhecimento em tecnologia.
a maior escola de tecnologia do Brasil e uma temática cada vez mais incontornável para qualquer profissional dentro desse contexto de mudança tecnológica acelerada. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre a Argentina. Hoje a gente teve um momento de muita tensão na capital, Buenos Aires, basicamente porque a gente teve uma marcha de aposentados, né, pedindo melhores condições para sua aposentadoria, né, que o governo olhe para suas causas, e isso acabou levando a um confronto com forças policiais. E quando a coisa parecia que ia parar aí, se juntaram torcidas organizadas, e aí, de fato, Buenos Aires virou um campo de batalha, e a gente teve, portanto, cenas bastante impressionantes. A gente está falando sobre pelo menos 60 pessoas presas, 6 policiais feridos, o que mostra bem, Daniel, a situação política, social, né, a tensão social que a Argentina vive nesse momento. Eu queria te ouvir sobre isso, Daniel, porque a Argentina ela vem apresentando alguns dados econômicos que sinalizam uma melhora em determinados setores, né? Por exemplo, a inflação está muito mais baixa, a queda do PIB está menor do que se imaginava, continua caindo, né? Você continua tendo um processo de encolhimento do PIB, mas de forma menos acelerada do que antes. Só que muito disso se dá às custas de determinados índices sociais, né? As pessoas estão empobrecendo, você tem uma demissão muito grande de funcionários públicos, muitas famílias são sustentadas por pessoas que trabalham no serviço público. Então você tem uma certa dicotomia, né, Daniel, entre aquilo que o governo consegue apresentar como dados, né, dados que são bons no curto prazo, mas uma população que vive uma situação difícil, muito difícil, mais uma vez. E me parece que isso que aconteceu hoje em Buenos Aires, Daniel, as imagens, quem quiser assistir, chamam bastante atenção, são imagens bastante agressivas, mostram bem que a situação social e política no país não é exatamente fácil. Como é que você tem visto o momento econômico da Argentina, Daniel? Pois é, Tanguy, a Argentina, nos últimos meses, tem tido uma redução substantiva, né, da inflação. A inflação na Argentina agora está na casa de 80% ao ano, uma inflação que já teve acima de 200% ao ano, não tem tanto tempo assim. E essa redução inflacionária foi conquistada principalmente através da busca de um ajuste fiscal, de corte de despesas, o que acaba trazendo impacto para a vida de muitas pessoas, incluindo aí os aposentados. Porque quando você reduz o déficit público, você reduz a emissão de moeda que a Argentina estava fazendo para financiar o déficit público e, consequentemente, baixa a própria inflação. No final do ano passado, a Argentina já estava apresentando uma tendência de recuperação do crescimento, né? Essa tendência de recuperação do crescimento, a expectativa é que ela se consolida ao longo desse ano de 2025. De qualquer maneira, embora você tenha aí indicadores positivos, uma tendência de recuperação do crescimento, uma inflação mais baixa e um déficit público menor, você tem aí um impacto sobre determinados segmentos da sociedade que dependem mais do governo, como é o caso dos aposentados, muito, muito significativo. Isso acaba trazendo tensões sociais, como a que a gente pôde observar hoje na cidade de Buenos Aires. O ano de 2025 vai ser um ano crucial para o governo Milei. Ele precisa agora de um acordo com o Fundo Monetário Internacional para reequilibrar as contas externas, recompor reservas internacionais. E para isso, ir adiante, é claro que ele precisa de apoio dos Estados Unidos, isso também mostra um pouco essa aproximação que ele tem tido. E também, claro, quando a gente pensa num acordo do FMI, seria também uma forma do Milei conseguir levar adiante alguma dolarização e levar adiante alguma liberalização no acesso à moeda americana, né? Liberalização no acesso cambial. Enfim, é um momento chave que a Argentina está vivendo. Me parece que o Milei agora vai ter que mostrar realmente qual vai ser o caminho que vai acontecer e quais serão os resultados efetivos da política que ele tem levado adiante. Eu queria só registrar também, Tanguy, que na reunião do Mercosul, no dia de ontem, 11 de março, a Argentina voltou a falar sobre o Mercosul flexibilizar o acordo do bloco para permitir acordos comerciais bilaterais com outros países de forma apartada, né? Quer dizer, a Argentina, nesse sentido, poderia conseguir um acordo comercial com os Estados Unidos, é algo que o Milei tem sinalizado, que eu acho muito improvável dentro de um contexto como esse, mas, de qualquer maneira, é algo que a Argentina tem proposto dentro do bloco. O texto proposto nessa terça-feira é mais brando do que as versões anteriores, que Buenos Aires havia sugerido. Se antes o governo Milei se referia explicitamente à permissão para a celebração de tratados de livre comércio de forma bilateral,
sem o Mercosul. Agora a proposta foi para uma flexibilização para, abre aspas, acordos preferenciais ou de preferência comercial, fecha aspas. O que seria, em tese, algo mais limitado. De qualquer forma, o governo brasileiro não gosta da ideia e não apoia qualquer tipo de flexibilização dessa regra, porque considera que é uma porta até para um enfraquecimento do bloco. Daniel Souza, no meio dessa bagunça toda, o Petit Jornal vai ter que falar sobre eleições na Groenlândia, cara. Eu nunca imaginei que realmente eleições na Groenlândia iam me chamar a atenção. A Groenlândia, só para lembrar, gente, é um território autônomo da Dinamarca que tem 56 mil pessoas. Nós tivemos eleições ontem, Daniel, e 28 mil pessoas votaram, né? Então, um colégio eleitoral muito pequeno. Tem condomínios no Rio de Janeiro que tem 56 mil pessoas. Queria apenas deixar isso... Eu tava fazendo a conta aqui, Daniel Souza, e vi que, por exemplo, o partido que ganhou a eleição, que é o Partido Democrático, ou o Partido dos Democratas, que defende a independência gradual, então fala assim, a independência tem que acontecer daqui a um tempo e tal, conseguiu 29,9% dos votos. Daniel Souza, vai ter mais gente ouvindo esse nosso episódio aqui do que pessoas que votaram no partido que ganhou as eleições na Groenlândia. Então a gente está falando sobre 29,9% dos votos para o Partido Democrata, ou seja, a oposição, Daniel, venceu o pleito, né? Então vai conseguir maioria no parlamento. O parlamento, Daniel, tem 31 cadeiras. 31, Daniel. É pouca gente, é pouca cadeira, 31 cadeiras. E o partido que ficou em segundo lugar, que foi o partido Nalera, é o partido que defende a independência imediata. Ele ficou com 24,5% dos votos. Então você vê que a diferença não é tão grande assim, né? 29,9% para o partido que venceu e que defende uma independência mais gradual, uma coisa mais... Tem que acontecer. Aliás, todos os 6 partidos que disputaram a eleição de forma competitiva defendem a independência. Nenhum deles é contra a independência, não tem nenhum que queira permanecer no longo prazo atrelado à Dinamarca, mas o partido que ficou em segundo lugar, ele defende a independência imediata, tem que ser agora, vamos embora, é igual tirar o band-aid. A Groenlândia, né, a gente estava falando sobre o tamanho da Groenlândia, a Groenlândia é um país que tem o tamanho do México, né, em termos de área, e tem a população de Cachoeira de Macacu no interior do Rio de Janeiro, né, 56 mil pessoas, né, só para a gente ter uma noção aqui do descompasso. E uma coisa importante, né, por isso que naturalmente falar sobre a Groenlândia se torna importante nessa eleição, é porque as pesquisas vêm mostrando que o medo dos Estados Unidos está aumentando. Tem cada vez mais gente que está preocupada, assim. As ideias do Trump não são bem vistas na Groenlândia, o negócio de tomar a Groenlândia. Uma parcela ínfima da população vê isso com bons olhos, a ponto, Daniel, de você ter cada vez mais uma certa hesitação com relação a quando que a independência deveria acontecer. Existe uma certa divisão sobre se ela tem que acontecer agora ou depois, mas tem cada vez mais gente dizendo que, olha, é melhor deixar um pouquinho mais para frente, porque a Dinamarca vai garantir uma certa segurança econômica, uma segurança social, a gente vai estar um pouco mais protegido, não integralmente, claro, mas um pouco mais protegido, fazendo parte da Dinamarca, que é integrante da OTAN. E existe uma preocupação grande também com relação a grana, né, Daniel? Então a Dinamarca ainda controla a política externa da Groenlândia, defesa, moeda, além de fornecer cerca de $1 bilhão por ano para sustentar a economia local. Então, o que muita gente na Groenlândia diz é, olha, a gente tem que ser independente, mas primeiro a gente tem que imaginar como é que faz aí se cortar $1 bilhão por ano para um território que tem 56 mil pessoas, Daniel. É muito dinheiro quando você fala sobre um grupo muito pequeno. A expectativa da Groenlândia recai principalmente sobre a exploração de riquezas minerais. E, claro, a Groenlândia tem muita riqueza mineral, mas, Daniel, é muito caro. O investimento que você tem que fazer para começar a ter resultado é muito alto. Então, a avaliação que a Groenlândia faz, que a população da Groenlândia faz, é muito difícil você pensar numa independência imediata, tendo que ter resultado econômico de exploração de recursos minerais no curto prazo, sem ter grana para fazer esse investimento. Ah, mas tem gente que quer fazer esse investimento e ir lá para fazer isso dar resultado. São os Estados Unidos que querem ficar com o território inteiro. Será que a gente está disposto a fazer essa escolha? Então, essa eleição que aconteceu na Groenlândia, Daniel, ela denota exatamente essa hesitação, que era algo muito mais simples pouco tempo atrás. Pouco tempo atrás olha, a gente tem que ter um plano
de médio prazo. A gente tem que imaginar quando é que a gente consegue fazer esse investimento, vai conseguir parceiros. A China, por exemplo, tem alguns investimentos na Groenlândia, mas é uma coisa um pouco mais gradual, e lá na frente a gente faz a independência. Só que nesse momento, essa ideia de se tornar independente da Dinamarca é um consenso, todo mundo concorda, mas o quando está sendo reavaliado, porque ali do lado você tem os Estados Unidos de olho na Groenlândia de uma forma que até pouco tempo atrás não estava, Daniel. E essa questão também da dependência do orçamento da Groenlândia em relação à Dinamarca. Quer dizer, aproximadamente metade do orçamento dessa região autônoma praticamente metade, acaba sendo composta justamente por recursos que vêm da Dinamarca, e essa transição acaba não sendo tão simples assim, e fica aquela percepção que, olha, se a gente ficar independente, talvez os Estados Unidos partam para cima da gente, e não é o melhor momento para falar sobre isso, por mais que nós queiramos que em algum momento a independência ocorra. Registro aqui rapidamente, Tanguy, que saiu a inflação nos Estados Unidos e o CPI, né, o Índice de Preço ao Consumidor dos últimos 12 meses, finalizado em fevereiro, teve alta de 2,8%. E a gente está falando então de uma inflação ainda bem acima da meta, que é de 2% nos Estados Unidos. E se a gente considerar o núcleo da inflação, que acaba eliminando aqueles preços mais voláteis, como é o caso dos alimentos e da energia, aí o núcleo da inflação ficou em 3,1%, que é um problema. Quer dizer, você tem ali uma parte mais dura da inflação que resiste à queda, que está acima de 3% ao ano em termos de alta, e esse é um grande desafio e um problema que está longe de estar equacionado nos Estados Unidos, e que pode ser piorado caso você tenha esse aprofundamento da guerra tarifária. Daniel Souza, eu tô sentindo cheiro de geleia de morango no ar, e eu acho que ela voltou. Ela voltou, Daniel Souza? Voltou. Quem voltou, Daniel Souza? Quem é que está aqui na geleia da Chaqueira de hoje? Tanguy, voltou uma de nossas habituês, né? Uma de nossas personagens preferidas, a doutora Alina Habba, né? A doutora Alina Habba, que é conselheira do presidente Donald Trump. Ela postou no seu Twitter, o pessoal que quiser pode ir lá observar, um vídeo, Tanguy, com uma denúncia grave, né? Que é o Fake Oval Office. Segundo ela, Biden tinha um salão oval fake, um salão oval falso, para que ele pudesse fazer algumas gravações, tirar algumas fotos com telões, com todo o aparato para mostrar que ele estava em plenas condições de governar o país. Mas era tudo fake, Tanguy, porque esse salão oval era apenas para ludibriar os eleitores americanos, e a doutora Alina Habba, ainda bem que temos ela para trazer a verdade, e nos iluminar dentro desse contexto de dias absolutamente confusos que nós estamos vivendo. Então fica aqui o registro. Você que quer ver o vídeo, é um vídeo que ela publicou, tá lá no X, né, na conta pessoal da doutora Alina Habba, que é a conselheira de Donald Trump. Pô, Daniel, o que seria da gente sem ela, né, cara, para trazer a verdade? Não, aliás, eu sei que você tá curioso, eu sei que agora você tá ouvindo a gente, tá falando assim, porra, não é possível, eu vou lá ver esse vídeo. Marca a gente. Faz um comentáriozinho lá e marca o Petit Jornal. Pode me marcar Daniel Souza, pra gente saber Habba que é com você H, passou por lá. gente. Habba é com H e tem 2 Bs, tá? Fica aqui o registro. Quando você for procurar Alina Habba. A Habba. Tem que ser a Habba certa, pra você não se equivocar aí. Ô, Daniel Souza, esse episódio aqui é um oferecimento da Alura, da maior escola de tecnologia do Brasil. Fica um abraço pro pessoal da Alura. E amanhã, gente, não teremos episódio por motivo pessoal, né? Então a gente volta na sexta-feira de manhã teremos o Petit Invest, como sempre. E se você vai ficar com saudade do Petit, meu Deus, amanhã não vai ter Petit Jornal, meu Deus, o que eu vou fazer? Acessa lá petitcursos.com.br, que a gente tem muito conteúdo por lá. Tenho certeza que muito conteúdo de lá vai suprir a nossa ausência amanhã. Tem muito episódio do Petit Jornal para vir pela frente. E lá no Petit Curso você vai encontrar aulas sobre os mais diversos temas. A gente estava conversando com o pessoal aqui na live antes de começar a gravação, e tem gente que está assistindo lá o curso sobre os Balcãs, né, que a gente gravou um tempo atrás, que é um curso espetacular que a gente gravou na época, um curso sobre energia, que faz todo sentido atualmente também.
Daniel tá com essa boina, né? Achando que tá parecendo o Peaky Blinders. Temos curso sobre a Irlanda lá também, né? A origem do professor Daniel Souza. Temos curso sobre Portugal. Daniel tá parecendo o perfeito lusitano. Tá lá, tem curso sobre Portugal também. Tudo isso você acompanha lá em petcursos.com.br. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse nosso projeto de pé e me sustentam dentro desse contexto de permanente perseguição do professor Bagdadi. Ele me persegue, ele tenta realmente me desmoralizar, mas ele não consegue, porque o Petit Jornal tem aqui os nossos apoiadores e apoiadoras. O Petit Jornal é uma mídia pequena, não tem nenhuma produtora por trás, nenhum conglomerado por trás, e por isso a ajuda dos nossos apoiadores é tão importante. Fica aqui o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. E fica também o convite para você que não é apoiador, não é apoiadora do Petit Jornal, considere se tornar um apoiador, uma apoiadora. No descritivo desse episódio tem várias alternativas, tem a chave Pix do Petit Jornal, uma forma prática, rápida de apoiar o Petit. Dá, inclusive, para você ativar o Pix recorrente. Tem o link para o Apoia-se e para o Patreon, para quem vive no exterior. Tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel. Sexta-feira de manhã estamos aqui no Petit Invest. Vai lá para o podcast depois. Um abraço e até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.